Vascaínos e vascaínas, no vídeo de hoje a gente vai listar aqui os 5 maiores goleiros da história do Vasco. Lembrando que eu vou botar os goleiros em ordem alfabética e eu já deixo a missão para vocês aqui nos comentários de ranquear esses 5 goleiros. Quero ver as listas de vocês com os 5 melhores goleiros da história do Vasco, do primeiro ao quinto, e eu vou botar aqui os 5 maiores para mim em ordem alfabética, tá certo? Bom, mas antes de a gente começar a nossa lista, já deixa o seu like, se inscreve no canal. São 2 botões rapidinho para você, mas pra gente aqui que tá criando o canal, criando conteúdo, vale muito a pena, ajuda muito e você vai estar ajudando muito no crescimento do canal. Então faz isso aí pra gente, tá? Dá essa moral, curte, se inscreve, ativa o sino de notificações também. Bom, então começando a nossa lista por ordem alfabética, em primeiro a gente tem o Acácio. Um dos grandes ídolos do clube, o arqueiro defendeu a Cruz de Malta entre os anos de 1982 e 1991. Em 1988, ele ficou 879 minutos sem sofrer nenhum gol. Esse é o quarto maior tempo que um goleiro ficou sem sofrer gols no Campeonato Brasileiro. Em 89, Acácio foi o goleiro que nos deu o bicampeonato brasileiro. Ele também venceu os cariocas de 82, 87 e 88 pelo Gigante. Na seleção, ele foi campeão da Copa América de 1989 e foi convocado para a Copa do Mundo de 1990. Em segundo, temos Andrada. O arqueiro argentino começou sua carreira profissional em 1960 no Rosário Central. Em 1969, o Vasco comprou seu passe. Ele ficou no Rio até 1975, vivendo o auge da sua carreira. No dia 19 de novembro de 1969, primeiro ano do arqueiro argentino no Vasco, ele teve o Santos de Pelé na sua frente. O maior jogador de todos os tempos buscava o 10º gol. Aos 33 minutos de jogo no Maracanã, um pênalti foi assinalado para a equipe santista. Andrada até pulou para o lado certo, mas não conseguiu defender a cobrança do rei. Pelo Gigante da Colina, Andrada foi campeão carioca em 1970 e campeão brasileiro em 1974. Ele acabou falecendo em 2019, aos 80 anos. Em terceiro, temos Barbosa. Para muitos, o maior goleiro da história do Vasco, Moacir Barbosa teve 2 passagens pelo clube, somando 14 anos no Cruz Maltino. Nascido em Campinas, logo começou a chamar a atenção por sua elasticidade e por ser um goleiro arrojado, sem medo de sair nos pés do atacante. Em 1945, foi comprado pelo Vasco, onde ficou até o começo de 1956. Nesse período, fez parte do Expresso da Vitória, conquistando muitos títulos pelo clube, como por exemplo os 5 estaduais, o Sul-Americano de 48 e os torneios internacionais de Santiago e o do Rio, ambos em 1953. Em 58, ele retorna ao Vasco, onde conquista o 6º estadual pelo clube e também o Rio-São Paulo no mesmo ano. Em 2020, após uma votação da torcida, Moacir Barbosa deu nome ao Centro de Treinamentos do Vasco, uma linda e justíssima homenagem a um dos ídolos mais injustiçados do futebol brasileiro. Barbosa foi brutalmente criticado pela mídia durante anos, sempre lembrando de sua falha na Copa do Mundo de 1950. Isso ocasionou uma grande depressão no goleiro, que acabou falecendo em 2000 em decorrências de complicações de um AVC. Em quarto, temos Carlos Germano. Revelado no Vasco, Germano subiu aos profissionais em 1990. Ficou no clube até 1999, tendo atuado 632 vezes pelo clube. Teve excelentes atuações pelo Gigante da Colina, tendo destaque para a final do Brasileiro de 97, onde ele ajudou a manter o placar em branco, o que deu o título ao Cruz Maltino. O arqueiro ganhou a bola de prata como o melhor goleiro do torneio nacional. Por sinal, aqui no canal tem um vídeo super especial relembrando toda a trajetória do Brasileiro de 97. Eu vou deixar aqui no card para vocês e também na descrição para vocês assistirem depois desse vídeo. Em 98, Germano ajudou o Vasco a conquistar a América e também foi convocado para a Copa do Mundo no mesmo ano. Ele ainda conquistou o torneio Rio-São Paulo com o clube em 1999, além de 4 estaduais. Em quinto aparece Mazzaropi. Geraldo Pereira de Matos Filho foi revelado pelo Vasco. Ganhou o apelido porque usava roupas simples, ficando parecido com o humorista Mazzaropi, que fazia sucesso na época. Ficou no Vasco entre 74 até 84. Nesse período foi campeão carioca 2 vezes, em 77 e 82, além de ser campeão brasileiro em 74. Além dos títulos, Mazzaropi bateu o recorde de mais minutos sem levar gol. Ele ficou incríveis 1.800
216 minutos sem levar nenhum gol. Posteriormente, ele foi premiado pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol. Bom, mas agora que eu já nomeei os maiores 5 goleiros da história do Vasco, para mim, eu gostaria de saber a sua opinião. Acha que faltou algum goleiro? Qual goleiro vocês colocariam a mais nessa lista? E qual a ordem que vocês colocariam esses 5 goleiros ou algum outro goleiro que ficou faltando na lista? Comenta aqui embaixo porque eu quero muito saber a sua opinião. E antes de encerrar, não esquece de deixar aquele like esperto para ajudar o canal, se inscreve também para disseminar a história do Vasco, para levar esse conteúdo para cada vez mais torcedores do Gigante da Colina e fazer com que mais vascaínos conheçam a história do clube. Tá certo, pessoal? Um abraço a todos e o Vasco é para quem acredita.